Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Bom, hoje, vocês estão vendo aí no vídeo, no título do vídeo, hoje é dia de falar de uma coisa com um nome muito esquisito, né? Não é uma coisa do nosso cotidiano a gente falar, mas que foi implementado e que é uma prova do qual alguns liberais, né, ou pseudos liberais, tanto temem que... Vamos lá, eu vou explicar tudo certinho para vocês como que se dá isso, tá? Mas antes vou deixar aqui um pedido para vocês, mas muito especial, que é uma coisa bem simples, não custa nada, que é dedo no like, compartilhe para mais pessoas. Se você puder, quiser ajudar um pouquinho mais, só um pouquinho mais esse canal, compartilhe para chegar até mais pessoas, tá? Assim nós vamos fortalecer essa rede que é de esquerda, pró-democracia, contra o fascismo, tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre New Deal. Se eu estiver falando errado esse inglês, por favor, perdoem, mas vamos lá. O que é esse tal New Deal? O New Deal, em português. Vamos lá, então, falar sobre isso. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre isso foi parte da história dos Estados Unidos, sobretudo na gestão do presidente Theodore Roosevelt. O que aconteceu, na verdade? Na década de 30, lá por 1929, 1930, os Estados Unidos, que era, todo mundo sabe que é o país mais... o topo do topo da economia mundial, quebrou, faliu. A economia lá entrou em colapso, né, por conta da crise da bolsa, enfim, outros fatores que eu não vou falar aqui, que é o tema para outro vídeo, mas enfim. Até que começou a se especular como nós vamos salvar a economia agora, né? Que ela tinha alta de inflação, alta de desempregados, enfim, um problema sistemático, né? Parece um país que eu conheço por aí, né? Que tem esses mesmos problemas, que se pensou como nós vamos resolver esse problema do desemprego, falta de renda, né? Falta de desenvolvimento, a economia não está crescendo, como, afinal de contas? Até que em 1933, o presidente Theodore Roosevelt teve uma grande e simples ideia. Que ideia foi essa? Utilizar o Estado para poder auxiliar no crescimento econômico. Olha que coisa fascinante, né? Usar o Estado para a economia. E olha, não é em qualquer lugar do mundo, é nos Estados Unidos. Utilizar o Estado a favor da economia, né? Ah, mas isso não é liberal, isso não é liberal, isso não é liberal, isso é o Estado intervir na economia não é liberal. Ué, meu filho, deu certo. Deu certo lá. Muitos economistas, como Keynes, por exemplo, falaram que deu certo. E muitos outros economistas ao redor do mundo utilizaram essas mesmas táticas para poder alavancar a economia. Bom, mas como eu disse, o New Deal foi uma forma de tentar alavancar a economia utilizando meios como o Estado, né? E sempre vai ser assim, sempre vai ser. Toda vez que a economia quebra, tudo que é empresa que você pensar bate com o pires na mão atrás do Estado para poder ter recuperação, né? Qualquer empresa que seja. Por isso que eu já falei aqui antes, e eu vou repetir, a ideia de anarcocapitalismo é uma ideia falha. Por quê? Porque se é uma sociedade capitalista, necessita do Estado. O Estado que vai gerir tudo isso. Bom, vamos então falar do New Deal. Quais foram os 4 pontos principais que o New Deal utilizou? Foram 4 pontos bem simples utilizados pelo New Deal. O primeiro, investimento maciço em obras públicas, escolas, hospitais, etc. Então, o Estado começou a se utilizar o amparo que tinha em obras públicas para poder alavancar a economia, né? Sei lá, contratação de professores, contratação de médicos, contratação de tudo isso que o Estado necessita para gerir sua economia, né? A segunda é
a destruição de estoques de produtos agrícolas. Porque se eu retenho um produto agrícola só num lugar, só num ambiente, o que isso vai acarretar? Acarreta que não tem distribuição, não tem, não chega ao mercado. Vamos supor aqui, um caderno, sei lá, vou tentar fazer um gráfico aqui. Se, coisa bem de professor, né? Tentar desenhar no... quanto menor o produto bem simples, vou precisar desenhar não, mas quanto menor o produto no mercado e mais no estoque, menor a quantidade de pessoas com acesso a ele. Logo, fica inviável essa mercadoria. Certo? Então, é melhor distribuir para gerar logo renda no tempo menor possível. O quarto é a jornada de trabalho menor. Porque se eu diminuo o turno de trabalho, por exemplo, se eu coloco... se eu tenho uma escola, por exemplo, em 3 turnos, né, matutino, vespertino e noturno, 3 turnos, e eu tenho professores rotativos, significa que o número de pessoas trabalhando para esses cargos, não só de professores, mas para outras funções, vai ser maior. Logo, né, o número de funcionários vai crescer. Crescendo o número de funcionários, cresce o número de salário a pagar. Colocando mais salário a pagar, evidentemente, o número de mercadoria a ser vendida para essas pessoas vai ser muito maior do que antes. Bom, mas no geral é isso. Obrigado por ter visto esse vídeo até esse momento. Mas o New Deal é um exemplo, tá? De como pode tirar o pé da merda sem você sacrificar o pobre. Em geral é isso. Muito obrigado por ter assistido. Os resultados a vencer, vidas negras importam, fora Bolsonaro. Até o próximo. Tchau.